Meu gibão velho remendado, de tanto eu correr rasgou, me faz voltar ao passado, nos tempos do meu avô. Em 98 anos veio um cristão desumano, levou-me e deixou em pano, sentindo tristeza e dor. Então é o seu nome completo. Medeiros Costa. Quantos anos você tem? Peraí, agora tem um detalhe aí, porque meus documentos, pelo meu documento... Mas conte essa história. Quantos anos o senhor tem? Conta a história do documento. Não, eu vou logo explicar. Eu nasci no dia 28 de agosto, 28 de 8 de 1928. Mas quando foi em 1945, quando houve a segunda redemocratização do país, que voltou a se eleger toda, aí todo mundo foram atrás de meus documentos, não acharam que o tabelião de Acari, antigamente, Paulino Alberto, que era o tabelião de Acari, tomava uma cachaça. Um dia chegou lá no cartório e tinha os arquivos, livro velho antigo, né? Ele foi dispensar as funcionárias. Ei, junta esse livro aí velho todo entrando naquela estante ali, naquela prateleira, e faça um arrumo aí no muro do cartório, da casa do cartório, né? Aí mandou um portador comprar 5 litros de querosene, botaram o livro tudinho, botou fogo e queimou tudinho. Você ficou sem documento? Eu fiquei sem documento. Quando foi em 45, como eu falei ainda agora, para fazer os títulos de eleitor, eu só tinha 17 anos e uns meses. Né? Não podia votar naquela época? Naquela época não podia votar. Aí foi os políticos, toda a vida esses arrumadinhos, os políticos, foi inventando. Não, já que ele não tem documento, vamos fazer o documento. Aí passou a minha identidade hoje, tá como que eu tenha nascido, no dia 2 de agosto de 1927. Ou seja, um ano mais velho para poder votar. Para poder votar, aí eu votei. Né? Eu sou um dos eleitores mais velhos de Acari, hoje, atualmente. Resta-se alguns, muito poucos, de 1945. Você vê como já morreu tanta gente, né? Deixa eu botar aqui por sua rota. Continuando. Agora, conta pra mim a sua história como vaqueiro. Como Que vaqueiro. ano que o senhor começou a trabalhar como vaqueiro? Foi o seguinte, quando eu tinha 7 anos, fui embora de onde eu nasci, na Serra dos Galegos de Jaime, ali na Serra Fechada. Fui embora para o Cardeiro. Lá eu morei 2 anos e meio. Depois, em 1937, o velho Balá, Silvino Adonias Bezerra, que tinha o apelido de Balá, que é o pai do Dr. Paulo Bezerra, que você deve até conhecer o Dr. Paulo, aí era primo legítimo da minha mãe. E nós fomos embora, morar no Cardeiro. Aí em 1937, ele disse que o patrão, eu vou para a rua botar meu menino para estudar, minha família para estudar. E eu quero que o Antônio Medeiros vá para as pinturas. Ele tinha comprado as pinturas do velho Balá. E eu quero que o Antônio vá lá para ser o vaqueiro. 1937. Aí nós se mudamos para as pinturas. Eu me criei nas pinturas. Isso com 10 anos de idade? Em 37, não, com... 8 anos, mais ou menos. Em 37, com 9 anos de idade. Aí vim do Cardeiro para a pintura. Aí fiquei, eu era o botador, era o lambai da fazenda, como se diz, eu era o moleque de recado, eu quem botava bezerro, juntava bezerro, chiqueirava a vaca, fazia de tudo. E então, tudo quanto se passava ali na fazenda, eu sabia. Porque eu vivia ali ao redor da fazenda, né? Depois, a cabo de anos, quando eu me pus rapaz, aí comecei a ajudar. Em 1943,
Em 42 eu comecei a andar em campo, já andando, ajudando os vaqueiros, que Antônio Medeiros, meu irmão mais velho do que eu, 10 anos, era o vaqueiro da fazenda. E passou a ser administrador da fazenda. E eu fui trabalhar de vaqueiro junto com ele já depois. Sim, aí eu comecei a andar em campo. Sabe, eu nunca fui vaqueiro esperto para pegar, mas tive que pegar gado no mato também, tive que correr em vaquejada. Mas assim, nunca fui vaqueiro muito esperto, muito famoso, não. Agora, qual era a maior dificuldade que o senhor tinha naquela época? A dificuldade que se tinha naquela época era. As coisas eram muito difíceis, da gente se comunicar, de se viajar. A pessoa que morava aqui, tinha gente que nasceu e criou-se aqui em Acari e não conhecia Santa Cruz de Inharé. Pronto, eu para melhor dizer, eu me pus, rapaz, eu fui conhecer Natal, já depois de rapaz feito. Foi que eu fui conhecer Natal, porque eu fui tomar conta de uma propriedade lá em São Gonçalo do Amaranto, fui tomar conta de uma fazenda lá. E aí que o senhor conheceu o Natal? Aí foi que eu conheci Natal. Como é que era a lida do gado com o senhor aí na fazenda do Dr. Paulo Balá? O que o senhor... A lida de gado era Qual era o assim. gado que se criava aí naquela época? Naquela época, é o seguinte, o velho Balá, que essa história, já que nós estamos conversando, você quer saber da história daqui do Siridó, dessas coisas, é o seguinte, o velho Balá era um proprietário, porque quando, aí vamos voltar um pouco, você quer saber da história de onde começou e a raça de gado, essa coisa toda, seleção de gado, que isso é muito importante, se deve a Juvenal Lamartine, de Faria, quando ele foi prefeito aqui em Acari, morou aqui em Acari, a fazenda dele era aqui no Ingá, que ele era casado com a filha do coronel Silvino Bezerra, e a fazenda dele era essa fazenda aí do Ingá. A mulher dele foi que herdou o caso da fazenda. Foi ele que trouxe o primeiro gado para cá. Então o Juvenal Lamartine, era de Serra Negra do Norte, aí era um homem de fazendeiro, lá de coisa, era um homem de muitas ideias, era formado. Foi trazendo para melhorar a genética do gado da nossa terra. O gado daqui do Siridó naquela época, uma vaca grande, dava 120 e poucos quilos. Mas a média de uma vaca de peso, uma vaca gorda, era 115 quilos, 110, 120 no máximo. As vacas não davam leite, as vacas, o leite, quando nesse temos que falar, nem litro não, era em garrafa. A vaca que dava 4 garrafas de leite era muito boa, 4 garrafas de leite é o quê? É 3 litros e pouco, né? Aí Juvenal Lamartine, como governador do estado, foi e arranjou para melhorar as raças do gado do Siridó. Aí veio a raça Chuíte, naquele tempo chamado suíço, veio, arranjou, trouxe importada da Europa. Ele era como governador e era fazendeiro também aqui e lá em Serra Negra do Norte. Tinha condições, não é? E tinha apoio do governo, do presidente da República. Então, arranjou para importar um gado holandês, cimental e o chuíto, né? O suíço, como eles chamavam, né? Para melhorar as raças, né? E deu certo? Deu. Agora, só que naquela época, o holandês não deu certo aqui, naquela época, né? Em que ano foi isso? Foi na década de 1920 e pouco. De 18 a 20 e tanto, que quando o Juvenal foi governador aqui no estado. Né? E como é que o senhor lidava com a seca? Naquela época a seca era braba como é hoje? Era braba. Agora, só que tinha um detalhe, tinha uma coisa ruim naquela época, que hoje, o tempo é o de hoje. Você vê esse açude aqui, Marco fez aqui com a maior facilidade, né? Porque hoje tem maquinário, tem tudo feito. Antigamente se fazia, como é que se fazia os açudes? Era cavando com um picarete, enchendo com uma pá, numa paviola. A paviola, você sabe mais ou menos o que é a paviola. É um caixão, espécie de um caixão.
Você pegava 2 paus, fazia as travas assim e cobria com couro de gado. E carregava, que é aquele açude d'água doce. Foi feito assim. Foi feito assim, começado cavado do picareta e carregado na paviola. Até 2 homens pegados, despejavam. O senhor chegou a fazer algum açude? Hein? Passei 4 anos, que eu fui vaqueiro, eu fui queijeiro, raçãozeiro, administrador de fazenda, pedreiro, carpinteiro. De tudo eu aprendi a fazer um pouquinho na minha vida. E até que ano o senhor trabalhou como vaqueiro? Como vaqueiro eu trabalhei até 1970. Eu era administrador das fazendas grandes no município de Cruzeiro, eram 5 propriedades, que aí compraram, virou uma só e eu tomava conta dela todinha. O senhor tem orgulho quando o povo olha para o senhor, olha, ali está indo um vaqueiro. Como é que o senhor se sente? Me sinto regozijado, porque me sinto muito satisfeito, porque tem outro detalhe. Eu rodei pelo interior do Brasil quase todo, mas graças a Deus, por todo canto que eu andei, eu não deixei inimizado com ninguém. Chegou ponto na minha vida que quiseram me matar. Teve cara que foi lá em casa me matar e não teve coragem. Porque ele sabia que foi preciso. Você vê a situação que a gente às vezes chega a ficar na vida. Eu cheguei num ponto que estava sabendo que eles estavam atrás de me matar, que foram lá em casa me matar. E não Quem teve é que queria lhe coragem. matar? O senhor sabe quem era? Sei, deixa pra lá, mas não vamos citar nome não, Mas e o motivo? hein? Porque é o seguinte, porque eu era gerente dessas fazendas todinha e toda a vida eu tive um filho. Onde eu trabalhava tinha que ser com honestidade e ninguém lá de fora vinha fuçar não. E tinha os parentes dos donos das propriedades, que eram desmantelados e queriam mexer lá dentro para Afanar. não para agarrar um bocado de coisa lá da fazenda, porque a fazenda eu botei para produzir, e eles queriam tomar um carregado e eu não deixava. Aí eles queriam mais. Foi um pistoleiro, Zé Mídio, que matou a mulher. Já tinha outros crimes, aí por resto ele matou a mulher e 4 filhos de foice, lá na Margarida. É vivo ainda? Não, já morreu. Zé Mídio. E ele foi lá em casa, foi foi contratado para me matar. E ele não teve coragem? Hein? Não, chegou lá em casa, almoçou lá em casa, que ele já tinha trabalhado comigo outros tempos, Zé Mídio. Ele era curraleiro, era quem cuidava. Não era vaqueiro, era curraleiro, que tratava de vaca, tirava leite muito bem. Aí foi lá em casa e pagaram. Deram um cavalo, um Conte 500, naquele tempo, Que era mais ou menos quanto hoje? R$ 1.500 hoje. E um revólver. Né? Ele foi lá em casa, almoçou lá em casa. Eu já sabia, mais ou menos, que eles estavam atrás de me matar, eu já vivia Armado. prevenido. Chegou um ponto, coisa que eu nunca fiz na minha vida, andar armado. E fui obrigado a andar armado, fui obrigado a treinar para aprender a atirar. Que eu atirava. Eu morava na propriedade do Saquinho, lá na Margarida, no sítio Cruzeta, e eu treinei a atirar de reconhecer revólver, um Cimito S antigo. Que lá tinha uma para-raio na comida da casa, eu lá do terreiro passava a andorinha sentada para pá, ela caía. E me diga uma coisa, nessa sua época das andanças por aqui, teve algum problema com o cangaço? Antônio Silvino, Lampião? Não, Antônio Silvino não é do meu tempo não, que é a história que eu vinha contando, quando nós vinha dizendo ali, a história de Antônio Silvino, que Antônio Silvino, ele foi preso na década de 10, de 20? entre 10 e 1920. Foi feito, como eu contei, que ele foi embora. Que ele vinha por aqui, para subir aqui para ir para Paraíba. E aí o velho Félix da Pendanga, chamado Félix Bezerra dos Garrote, filho de Félix Garrote, que era Félix Pereira Filho, que era o delegado de Acari, que era casado com a filha do coronel Silvino Bezerra, que ele era o delegado de Acari. E aí soube que Antônio Silvino estava no Cauaçu e que ia passar por aqui para ir embora para Paraíba. Aí mandou os soldados botar um cerco nele aqui no bico. E deu certo? Hein? Deu nada. Que aí Joaquim Félix, irmão do velho Félix, era muito amigo do capitão Antônio Silvino,
capitão de Silvino estava hospedado lá no Carro Sul, na casa do Joaquim Félix. Aí chegou um portador e contou que o Félix Pereira, Félix da Pendanga chamado, tinha mandado os soldados, sabia que ele ia por aqui, os soldados, para prenderem ele daqui. Aí lá Joaquim Félix foi e mandou, ele desviou. Aí o capitão São Silvino aí tirou de lá, do Castor, tirou para ali, passou lá no velho Joaquim Basílio, avô desse menino que está aqui conversando com a gente, que é a minha mulher, minha esposa é prima da mãe dele, Zé Ferreira. Aí tiraram ele foi por lá, passou do Castor, passou lá no velho Servo da Cauã, que é hoje de Jaba, propriedade de Jaba ali. Jaba Brás? Jaba Brás. Que era o trivô de o trivô de Jaba, né? Chegou lá, descansou lá, e de lá subiu a serra por Tonho Pires, Tonho Pires atravessou para Paraíba, foi embora e os soldados esperando ele aqui. E o Lampião chegou a andar por aqui? Não, aqui não. Lampião veio em 1927, Lampião veio para Mossoró, né? Mas não passou por aqui, para essa região, não? Não. Não, porque é o seguinte, aí vamos fazer a história, já que nós estamos conversando, você quer saber das histórias antigas, né? Já mudamos para Lampião, né? Lampião era acostumado Lampião era badeleiro, Antônio Silvino era cangaceiro por questão familiar, negócio de propriedade, eu não sei muito direito, mas parece que não sei que boleiro, parece com as irmãs dele, um negócio assim que ele entrou no cangaço, mas que era um homem de bem. Aí virou cangaceiro, chegou num ponto que ele não tinha mais volta, né? Aí lá, Lampião não, Lampião era desordeiro, e era malvado. Lampião, porque Lampião também tem seu motivo, porque aí não está a história, que a gente tem que... Parece que mataram os pais dele, né? Lá em São José do Egito. Mataram os pais dele Serra Talhada, né? em Serra Talhada, mataram os pais dele e violentaram, destruparam uma irmã dele e a noiva dele. Isso aí pesa, meu amigo. E a gente tem que contar a história, contar os dois lados. Não é contar só um lado negativo ou só o positivo, né? Tem que ver os dois lados. Agora me diga uma coisa, Sim, senhor Hermes. aí ele ficou, entrou no canto. Aí em 27 ele vinha atacar Mossoró, né? Agora vocês verem aí o que é união, né? Aí juntou-se o prefeito de Mossoró, juntou-se a família Fernandes, a família Negreiro, a família... Porque as famílias importantes de Mossoró juntaram-se tudo e fizeram um negócio assim. Que aí se entrincheiraram toda naquela rua, na rua principal ali de Mossoró, para sair lá na igreja de Santa Luzia, que você deve conhecer a igreja, depois vir naquela igrejinha. Aí naquele tempo tinha os pratibandas, as casas eram feitas, chamadas pratibandas, que tinha a telha e levantava uma parede que era para ninguém ver a telha, né? Para aí a água correr naquela bica e caía lá embaixo, né? Aí se esconderam ali atrás, tudo com os rifles e fuzil apontado, atirando de ponto, né? E botou e se entrincheirou um bocado lá na torre da igreja de Santa Luzia, né? Aí Lampião, quando entrou mais os cangaceiros, que era acostumado a fazer, ele tentava cantando a mulher rendeiro, mulher rendeiro, dançando, né? Dançando e coisa. E já tudo combinado, deixaram ele entrar. E lá entrou. Quando chegou perto da igreja de Santa Luzia, ó, os cabos lá da torre da igreja atirando de ponto, tome bala. Tome bala, aí eles correram um bocado. Aí mataram jararaca. Não me lembro se foi menino de ouro, sei que mataram uns 2 ou 3, né? E aí Lampião correu e foi disso. Aí foi que Lampião disse, segundo me contaram, a história que me contaram, essa história. Diz que aí Lampião disse, eu não quero mais negócio com Mossoró, não, que lá até os Santa tira. Olha, eu queria agradecer ao senhor por ter participado desse documentário com a gente, porque foi muito importante ter o seu depoimento aqui com a gente. Obrigado. Sim, mas vamos voltar à história de vaqueiro, né? Vamos? Conta pra mim, até que ano o senhor foi vaqueiro? Você disse que Foi até vaqueiro 1970. até 1970. Tem algum filho seu, algum neto que resolveu ser vaqueiro também? Não. Foi o seguinte, eu trabalhei a minha vida toda, como já disse, que eu trabalhei tudo um pouco. Eu conheci o interior do Brasil quase todo. Eu andei muito pelo meio do mundo, andei solteiro. Amanhã vai fazer 63 anos que eu fui embora a primeira vez para Minas Gerais. 1950, dia 3 de março.
Aí não deu certo, voltei, morei lá quase 3 anos, voltei, vim chegar. Cheguei aqui, me casei, aí meu sogro inventou de ir para Goiás, que tinha um filho dele que morava em Goiás. Aí não queria ir sozinho, nós temos que andar de pau de arara. Aí eu fui, casei, minha lua de mel foi em cima do pau de arara daqui para Goiás. Nós fomos para Santa Helena, E os filhos nasceram aqui ou nasceram em Goiás? nasci tudo aqui. Bom, senhor Hermes, como Bom, aí depois lá meu sogro não se deu lá eu voltei para aqui de novo. Aí fui morar em Coalhos Novos, aí saí trabalhando. Aí peguei o trabalho de pedreiro, de carpinteiro, lavar, lá. Quando foi, depois eu fui tomar conta dessas propriedades lá no município de Cruzeiro, né? De uma propriedade. E aí foram entregando, os donos foram entregando os poucos de dono, doutor Chico Nóbrega, que era chamado doutor Chico, doutor Mário Nóbrega, doutor Ivo, doutor Poti, Ney, que era filho também já da segunda família. Eu sei que eu tomei conta, findei tomando conta de tudo, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Quando o senhor se for para o céu, chegar lá e Deus falar assim para o senhor vai voltar agora, mas vai voltar para ser vaqueiro. Como é que o senhor ia se sentir? É muito regozijado, porque Ia querer voltar como vaqueiro? ainda, porque é uma das coisas mais tão legal, um negócio antigo daqui da nossa região, tradicional, porque os vaqueiros é o seguinte, era tirado, sei para ser vaqueiro, precisava ter dois desse jeito, né? 6 pés para pegar um gado para o carreiro aqui, e também tinha aquele outro que era traquejador e sabia administrador de fazenda, né? E eu, porque fui criado nessa fazenda, como ele diz, lá nas pinturas, no pai do doutor Paulo, o velho Balá, Silvino Adonias Bezerra. E era um muito sábio, que aí eu não vou dizer a história do gado. Mas o senhor deixa para me contar a história do gado depois, porque Depois, a gente né? vai ter mais vaqueiro para entrevistar. Certo. Eu queria agradecer ao senhor por ter contado essas histórias bonitas aqui dessa região do Seridó, por qual a gente tem muito respeito e admiração. Obrigado, viu, senhor? Obrigado. Obrigado. Agora, aí sim, aí eu quero acrescentar um detalhe. Acrescente. Aí dessa história que quiser me matar essa coisa toda, e eu me lembrei que, sabe uma coisa, aí nasceu, eu já tinha 6 filhos, 5 filhas mulher, só mulher. Aí nasceu, em 1970 nasceu um filho homem, na ponta da rama nasceu um filho homem. Aí eu disse, sabe uma coisa, se eu me criar aqui nessa fazenda, esse menino vai ser o quê? Vai ser um vaqueiro. Ele não vai estudar, não vai fazer coisa nenhuma. Botou o danado para estudar. Não, aí eu digo, eu vou me embora daqui. Aí entreguei as fazendas e fui embora. Fui para o Pará, para Altamira, município de Altamira. Lá fui ser trabalhador, fui ser colono. Lá eu trabalhei de carpinteiro, de pedreiro, ajudei a construir na Transamazônica igreja, colégio, os galpões para a igreja, para colégio, para tudo, lá tudo eu fiz um pouco, né? E aí depois, quando acaba de ano lá, que aí descobri que a terra fez a nata da a terra não prestava, lá eu plantei café, plantei pimenta do reino, plantei cacau, plantei de tudo um pouco. E Aí tudo germinou. germinou que é uma beleza, com um pouco mais da terra. Quando você trabalhava 2 anos na terra, ficava virar na terra não prestava. Quando você era na terra, a terra não prestava. Mas eu enfeitei a minha propriedade, que era quando o pessoal que vinha de São Paulo, que vinha para Altamira, para Santarém, ou para Belém mesmo, passavam lá na Transamazônica, chegava, não tinha nada, de um lado e outro da estrada. E quando chegava, via aquela fazenda coberta de tudo quanto era de fruteira, casa de farinha, que eu construí com minhas mãos, casa de farinha funcionando, tudo mais. Aí entrava para ir olhar, né? E aí eu vendi por 70 mil. E veio embora. Aí depois não deu certo, aí eu vendi, não me pagaram direito, que eu queria ir para Santarém, que eu queria que minha família estudasse, que eu já doente, aí eu adoeci, eu tinha um problema na nádega, de uma doença que eu apanhei lá no sul, e eu já não podia mais quase nem andar, aquela caroceira na nádega. Aí eu digo, eu vou morrer e deixar essa família aqui com um pedacinho de terra. Eu tinha 100 hectares de terra, sabe a coisa? Tá meu filho, aí ter a família para dar Altamira, para estudar. Aí a família, aí quando nós terminaram lá Altamira, não tinha faculdade, aí eu disse, sabe a coisa, eu vou vender essa propriedade, eu vou embora para Santarém, que lá tem faculdade, e as minhas filhas já estão acostumadas a trabalhar e estudar aqui. Vão lá se emprego, depois eu compro um terreno lá e vou ficar. Só que aí
Nesse intervalo, eu mandei buscar minha sogra e uma cunhada velha que tinha aqui. Meu sogro morreu, em Sorobim, lá em Pernambuco, mas meu cunhado morava lá. Aí vieram embora para Cruzeiro, ficaram lá, não sem fazer nada. Eu mandei 2 filhas minhas, mais velhas, dei 10 mil cruzeiros naquele tempo, para eu estava com dinheiro que tinha vendido o sítio, para vir buscar elas aqui e levar. Só que chegar lá não se deram. Lá, aí um dia, papai, se madrinha mais vovó morrerem aqui, vão morrer, satisficar não se dão aqui, vamos levar, vamos voltar e levar vovó mais madrinha lá em Cruzeiro, lá no Nordestino. E de lá nós vamos para São Paulo. O tempo está ruado de todo mundo ir para São Paulo. Lá nós vamos para São Paulo. Tá certo, viemos. Quando cheguemos aqui, aí a minha família, com o Antônio Medeiro, as propriedades, tomou conta das propriedades de Chico Serafo, lá no Palheiro, e abandonou as propriedades dele aqui. Estava tudo abandonado, tudo. Aí com o patrão disse, compadre, sabe de uma coisa? Você não vai mais andar pelo mundo, não, que você já andou muito, já está doente. Vai cuidar das minhas propriedades, vai ajeitar que está tudo abandonado, a casa do morador, açude, já está tudo desmantelado. Vai tomar conta, e ele morava na cidade, vai tomar conta e vai cuidar logo. Eu digo, como é para fazer lá? Eu disse, não, quem sabe é você, quando você fizer está feito. Aí, Ficou lá até que ano? hein? Aí isso foi na década de 70 eu vim de lá do Pará em 77. Isso foi de 78, 79, aí 80, 81, 82, 79, 80, 81, no tempo do governo de Lavoisier Maia. Eu passei esses 4 anos construindo açude. Pronto, bem aqui embaixo tem um de Netinho, que fui eu que fiz. Meu gibão velho remendado, de tanto eu correr rasgou, me faz voltar ao passado, nos tempos do meu avô. Em 98 anos veio um cristão desumano, levou-me e deixou em pano, sentindo tristeza e dor.